lugar, ele sempre está girando, está envolto nos mesmos pecados. Ele sempre tem as mesmas necessidades. Então, a palavra de Deus, ela sempre vai comunicar algo relevante, algo importante, seja para um homem que vivia lá nos tempos bíblicos, seja para alguém que vivia na Idade Média, seja para alguém que vive hoje, seja alguém para que vai viver daqui a, sei lá, 20 anos, 30, 40, qualquer filme de ficção que você veja aí, caso Jesus não volte e esses filmes de ficção se tornem realidade, a palavra de Deus vai continuar atual. E nós vamos ver isso através da vida de Jeroboão. Jeroboão, ele ficou famoso na história de Israel. Ele é um homem famoso na Bíblia. Se você já leu o livro dos reis, você conhece Jeroboão, porque Jeroboão, ele é alguém extremamente referenciado nas Escrituras. Só que nós vamos ver que não é por um bom motivo. Vamos lá, estamos no capítulo 14, né? Avança aí para o capítulo 15, versos 25 e 26. Falando do reinado de Abias, né? Não, reinado de Abias, não, eu falei errado. Reinado de Nadab, versos 25 e 26. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no segundo ano do reinado de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de seu pai. Quem era seu pai? Jeroboão. E no pecado que seu pai levou Israel a cometer. Agora avança aí, verso 35, 33 e 34. No terceiro ano do reinado de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza, e reinou 24 anos. 34. Fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou no caminho de Jeroboão, e no seu pecado, o qual havia feito Israel cometer. Capítulo 16, versos 18 e 19. Quando Zinri viu que a cidade havia sido tomada, foi para a fortaleza do Palácio Real, pôs fogo no Palácio Real e morreu. Morreu por quê? Por causa dos pecados que havia cometido, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão, e no pecado que havia cometido, e fazendo Israel pecar. 25 e 26, do capítulo mesmo, capítulo 16 mesmo, versos 25 e 26. Onri fez o que era mal aos olhos do Senhor, fez pior do que todos os reis que vieram antes dele, andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nabate, bem como nos pecados que esse levou Israel a cometer, irritando o Senhor, Deus de Israel, com os seus ídolos. Versos 30 e 31. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, Acabe foi mais longe e tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e serviu a Baal e o adorou. Então vejam, Jeroboão é alguém extremamente referenciado nas Escrituras, mas é referenciado como um exemplo de quem fazia o que era mal perante os olhos do Senhor. E a pergunta que você deve estar se fazendo, Guilherme, então o que esse cara fez para ser citado todas as vezes que um rei era mau? Volte aí um pouquinho, capítulo 12. A partir do verso 25. Capítulo 12, a partir do verso 25. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Então ele pensou, agora o reino voltará para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deles se voltará para o Senhor deles, para Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e voltarão para ele, para o rei de Judá. Por isso, depois de se aconselhar, o rei fez 2 bezerros de ouro
e disse ao povo: basta de subir a Jerusalém. Eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês da terra do Egito, pois um em Betel e outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos lugares altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Instituiu uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se realizava em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Fez o mesmo em Betel e ofereceu sacrifícios aos bezerros que havia feito. Também em Betel estabeleceu sacerdotes que serviam nos lugares altos que havia construído. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, ele subiu ao altar que havia construído em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Qual é o contexto desse pecado, meus irmãos? O reino de Israel era um só, nos governos, né, de Davi e de Salomão. Por conta dos pecados de Salomão, porque Salomão, ele terminou a vida adorando outros deuses, introduzindo culto a outros deuses em Israel, Deus havia feito uma profecia. Deus usou o profeta Aías, esse mesmo que a gente está vendo aqui, que ele mandou procurar, né? Mandou a mulher dele procurar. Esse profeta Aías, ele disse para Jeroboão: olha, você vai governar, por causa dos pecados de Salomão, eu vou dividir o reino de Israel, e você vai governar sobre 10 tribos. E eu vou deixar, então, o reino de Judá como uma lâmpada acesa na minha presença por causa de Davi, porque Deus havia feito uma promessa para Davi lá, né, no livro de Samuel, dizendo que o seu trono permaneceria para sempre. Então, por causa dessa promessa, Deus mantém o reino de Judá. Então, o reino de Israel, que era um só, depois da morte de Salomão, ele se divide. Então, Roboão, que é filho de Salomão, fica governando sobre Judá, cuja capital é Jerusalém, e lá está, então, a casa do Senhor, o templo está em Jerusalém. E Jeroboão fica governando sobre Israel, que são as outras 10 tribos, e a capital lá é Samaria. Eles não tinham o templo do Senhor. Então, o que Jeroboão pensa? Bom, eu agora sou rei dessas 10 tribos, tem o rei lá, Roboão, de Judá, daquelas 2 tribos lá. Então, lá Judá e Benjamim. Só que o templo do Senhor está lá. Se o povo ficar indo adorar a Deus lá, daqui a pouco eles vão se tornar fiéis a Roboão, vão me matar e eu vou perder o reino. Ele teve a brilhante ideia, então, de fazer o seguinte: gente, olha só, não precisa ir em Jerusalém, não tem necessidade, é longe, é uma caminhada grande. Eu vou fazer o seguinte, tem aqui 2 bezerros de ouro, um numa cidade, outro na outra, a que ficar mais perto de você é a mesma coisa. Vai lá, adora, está aqui os bezerros, o Deus que tirou vocês da terra do Egito, está aqui, não precisa ir em Jerusalém, não precisa ir na casa do Senhor, vocês podem adorar aqui. Percebam que Jeroboão, ele não nega o Senhor. Jeroboão, ele não diz ao povo: olha, o Senhor não é o verdadeiro Deus, o Senhor é apenas um dos deuses, eu vou apresentar outros deuses para vocês. Jeroboão não fez isso. Jeroboão não negou o Senhor, ele simplesmente disse para o povo que o culto poderia ser de outra forma. Vocês não precisam ir até Jerusalém para adorar o Senhor. Esses bezerros de ouro suprem essa necessidade. Vocês podem adorar o Senhor se referenciando a essas imagens. E aí ele instituiu um culto ao seu bel prazer. Ele não negou o Senhor, mas ele disse ao povo que adorar os bezerros era a mesma coisa que adorar o Senhor lá no templo. Ele disse ao povo que os seus santuários eram equivalentes ao templo. Ele convenceu o povo que os seus sacerdotes eram equivalentes aos levitas. Ele simplesmente disse que as suas festas e os seus sacrifícios tinham o mesmo valor que os sacrifícios oferecidos na casa de Deus. Ele simplesmente disse: olha, é tudo a mesma coisa, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Talvez você possa pensar assim: bom, mas Israel se tornou idólatra depois disso.
foi adorar outros deuses, né? Nós vimos aqui que Acabe introduziu o culto a Baal, né? Quando se casou lá com Jezabel, mas não quer dizer que aquilo que Jeroboão fez era diferente, não. Jeroboão instituiu um culto que não era o culto ao Senhor, como o Senhor havia mandado que fosse. Deus tinha dado instruções claras, Deus havia determinado a maneira que ele deveria ser adorado. Jeroboão simplesmente decidiu mudar o modo de culto ordenado por Deus. E por que ele fez isso? Por pura conveniência. Perceba, eu disse novamente, ele não deixou de falar do Senhor. Ele não defendeu uma fé diferente. Ele simplesmente disse que o culto que ele estava apresentando era a mesma coisa. Você pode adorar o Senhor dessa forma. E ele muda isso por única e exclusiva conveniência sua. O culto, como Deus determinou, que deveria ser lá no templo em Jerusalém, que deveria ser feito com os sacerdotes da descendência de Arão, que deveria ser realizado nos moldes como ele determinou, esse culto não atendia às necessidades, às conveniências de Jeroboão. Jeroboão achava que esse culto ia atrapalhar o seu governo, o seu reinado, e ia inclusive fazer com que ele deixasse de ser rei. Então, ele, convenientemente, ele muda. Mas a grande questão é que Deus e o culto a Deus para Jeroboão era apenas realmente isso, uma questão de conveniência. Ele não deixou de acreditar na verdade. Ele simplesmente, por ser mais conveniente para ele, ele muda aquilo que era determinado. E como é que eu posso afirmar isso? Que Jeroboão sabia que estava errado. Como é que eu posso afirmar que Jeroboão fez essa alteração apenas por conveniência? Porque, voltando então ao texto que nós lemos no início, nós vemos que quando o cinto aperta, quando a necessidade bateu na porta dele, ele não foi até os bezerros. Né? O que é que nós lemos? Naquele tempo, Abias, filho de Jeroboão, adoeceu. Então Jeroboão disse à sua mulher: vai levar o nosso filho até o bezerro de ouro? Não. Vai levar ele lá para os sacerdotes que a gente instituiu? Não. Faz o quê? Ponha um disfarce para que não saibam que você é a mulher de Jeroboão e vá até Siló. Eis que lá está o profeta Aías, esse mesmo profeta, né, que havia profetizado, que disse a meu respeito que eu seria rei sobre esse povo. Leve com você 10 pães, alguns bolos e um pote de mel e vá falar com ele. Ele lhe dirá o que vai acontecer com esse menino. Então vejam que quando o cinto apertou, quando o filho dele ficou doente, ele não recorreu ao culto que ele instituiu. Ele não demonstrou confiar naquilo que ele tinha mandado o povo confiar. Ele foi e falou: olha, procura o profeta, vai lá atrás do profeta. Ele não vai buscar no culto que ele mesmo tinha criado uma solução, uma resposta para aquilo que o seu filho estava acometido. Então, essas atitudes de Jeroboão, a instituição desse culto paralelo, desse culto falso, que não foi de acordo com os mandamentos de Deus, e essa atitude que ele toma de, quando o filho dele fica doente, ele se voltar para Deus, nós podemos, através dessas duas atitudes, traçar um perfil de Jeroboão e a sua relação com Deus e com a religião. Qual é o primeiro ponto que nós encontramos nessa descrição das atitudes de Jeroboão? A primeira é que ele insulta a bondade e a santidade de Deus. De que maneira? Primeiro, a bondade. Jeroboão, ele não está nem um pouco interessado em Deus. Ele está interessado de verdade naquilo que Deus pode fazer por ele. Ele não tem nenhum amor, ele não tem nenhuma relação de gratidão, de subserviência, de adoração com Deus. O que ele quer de Deus são os benefícios. Ele quer obter de Deus as vantagens. Enquanto ele não precisou efetivamente de Deus, ele ficou lá com seu culto falso, que ele sabia que era falso.
Tanto sabia que na hora que ele precisou de alguma coisa, não, aqui eu sei que não tem nada. Vai lá e leva o nosso filho para falar com o profeta. Isso é um insulto. Pensa você nas suas relações pessoais. Quem é pior? Alguém que você conhece, que discorda frontalmente de você e que vocês não conseguem chegar num acordo, e isso é claro entre vocês? Ou alguém que se aproxima de você, finge que concorda com tudo que você fala, finge que apoia você em tudo, mas a única coisa que essa pessoa quer é aquilo que você pode oferecer para ela. Eu acredito que todos nós vamos concordar que quem nos ofende mais, quem nos insulta mais, são aquelas pessoas que se aproximam de nós, única e exclusivamente para obter de nós benefícios. E era isso que Jeroboão estava fazendo. Ele estava se aproximando de Deus, porque a única coisa que importava para ele era aquilo que Deus poderia fazer por ele. Então ele insulta a bondade de Deus. Ele também insulta a santidade de Deus, porque ele acredita que Deus, ele tem um propósito que tem mais a ver com o bem-estar dele do que com aquilo que Deus tem como propósito, com o seu próprio ser. Vamos ali, primeiro Reis, volte um pouquinho no capítulo 11. Vamos ver o que Deus falou para Jeroboão quando fez a profecia. Esse próprio profeta Aías, né? Ele vai fazer, então, aqui uma predição a respeito de Jeroboão. Capítulo 11, a partir do verso 26. Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zereda, servo de Salomão, e cuja mãe era uma viúva chamada Zerua, revoltou-se contra o rei. Esta foi a causa porque levantou a sua mão contra o rei. Salomão estava edificando Milo e reparando as brechas da cidade de seu pai Davi. Jeroboão era um homem valente e capaz. Quando Salomão viu que ele era um jovem que fazia bem o seu trabalho, ele o encarregou de todos os trabalhadores forçados da casa de José. Aconteceu que, nesse tempo, quando Jeroboão estava saindo de Jerusalém, o profeta Aías, de Siló, o encontrou no caminho. O profeta estava usando uma capa nova e os dois estavam sozinhos no campo. Aías pegou a capa nova que estava usando, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: pegue 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eis que rasgarei o reino das mãos de Salomão, e a você darei 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi, de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me abandonou e se inclinou diante de Astarote, deusa dos Sidônios, diante de Quemos, deus de Moabe, e diante de Milcom, deus dos filhos de Amon. Ele não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto aos meus olhos, a saber, para guardar os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi seu pai. Porém, não vou tirar de Salomão o reino todo. Pelo contrário, farei com que ele governe durante todos os dias da sua vida, por amor a Davi meu servo, que escolhi e que guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão do filho de Salomão tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e as darei a você. E ao filho dele darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Quanto a você, eu o tomarei, e você reinará sobre tudo o que desejar a sua alma, e você será rei sobre Israel. Se você ouvir tudo o que eu lhe ordenar, e andar nos meus caminhos, e fizer o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu estarei com você e lhe edificarei uma casa estável, como edifiquei para Davi, e darei Israel a você. Por causa disso, afligirei a descendência de Davi, mas não para sempre. Só até aí. Então vejam, Jeroboão recebeu promessas de Deus, só que o seu foco ficou apenas nas promessas. Deus garantiu que eu ia governar sobre tudo que eu quisesse. Deus garantiu que eu ia prosperar. Deus disse que ia fazer com que ia formar uma casa estável para mim. Ele focou apenas nisso. Então ele acreditava que não importava o que ele fizesse. Ele ofendeu, ele insultou a santidade de Deus
por achar que Deus estava mais preocupado em fazer o seu próprio bem do que ser glorificado. Só que ele ignorou o verso 38, né? Se você ouvir tudo o que eu lhe ordenar, e andar nos meus caminhos, e fizer o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu estarei com você e lhe edificarei uma casa estável. Deus disse que ele precisava obedecer. Mas Jeroboão entendia que Deus iria relevar isso por conta das promessas que tinha feito. Eu estou instituindo um culto, que ele sabia que não era verdadeiro, mas acreditava que Deus tinha como prioridade atender às suas necessidades. Então, Jeroboão ofendeu a bondade de Deus por buscar apenas os seus benefícios e não a sua própria presença. E ele ofendeu a santidade de Deus por achar que ele poderia viver de qualquer maneira, fazer o que quisesse e ainda assim obter as bênçãos de Deus. A segunda característica das atitudes de Jeroboão é a característica do auto-engano. Ele está, em primeiro lugar, se enganando sobre o culto e sobre Deus. A respeito do culto, estava claro que ele sabia que aquilo que ele estava fazendo era errado. Ele tinha ciência. Ele convenceu o povo de que eles poderiam adorar a Deus lá com os bezerros, mas ele não convenceu a si próprio. Ele vivia numa autonegação. Ele sabia que aquilo era errado, mas ele ia em frente. E ele continuava porque ele estava se enganando. Ele viveu nesse auto-engano até onde pôde. Mas quando a necessidade bateu na porta, quando ele precisou realmente, ele foi atrás da verdade. Então, ele reconhecia que aquele culto que ele estabeleceu era falso. Ele vivia se enganando, mas sabia, no fundo, ele sabia que ele tinha que buscar, na verdade, era o profeta. E um indicativo de que ele sabia o quanto ele estava errado, que quando o filho está doente, ele sabe que precisa do profeta, ele não foi pessoalmente. O que ele falou? Esposa, vai tu. Se disfarça para que você não saibam que você é minha mulher, mas vai tu. Porque se descobrir, eu não vou estar lá. Ele não queria ir para ouvir as verdades do profeta. Quem está em auto-engano não quer ouvir verdades. Então ele manda a sua mulher, vai lá. Você se disfarça para que ninguém saiba que você é minha esposa, mas vai consultar o profeta. Então ele estava em auto-engano em relação ao culto. Ele sabia que o culto era falso, mas ele viveu se enganando até onde pôde. E ele também vivia um auto-engano em relação a Deus. Por quê? Ele garoteou quando achou que podia enganar a Deus. Pensa, ele estava mandando a mulher dele disfarçada falar com o mesmo profeta que tinha dito que ele ia reinar. Quando Salomão ainda estava vivo, o profeta falou para ele assim, Salomão vai continuar rei, né? Depois que Salomão morrer, aí sim o reino vai ser tirado e você vai governar sobre 10 tribos. E aconteceu exatamente aquilo que o profeta falou. Aí o cara acha que vai pegar uma mulher, a esposa dele, vai enrolar ela numa roupa diferente, vai levar alguns presentes e acha que ela vai chegar lá e vai enganar o profeta. Isso é ou não é auto-engano? A pessoa, ela está cega. O pecado faz isso com as pessoas. Ele estava tão cego que ele tentou enganar o profeta que havia feito predições exatas sobre aquilo que iria acontecer com a vida dele. Então ele estava completamente tentando se enganar a respeito de Deus também. Ele achava que a sua esperteza, ele achava que os seus subterfúgios seriam suficientes para enganar a Deus. Só que não foi isso que aconteceu. Vamos ver então o resultado. Continuar a leitura aqui do capítulo 14, a partir do verso 4. A mulher de Jeroboão fez o que lhe foi pedido, tadinha. Levantou-se, foi até Siló e entrou na casa de Aías. Este já não podia ver, o cara já estava até cego, gente. Este já não podia ver, porque os seus olhos já não se moviam por causa da velhice. Porém, o Senhor disse a Aías, eis que a mulher de Jeroboão está vindo para lhe perguntar a respeito do filho dela, que está doente. Assim e assim você deve falar com ela.
Ao chegar, ela vai estar disfarçada. E aí vocês sabem que eu tenho uma imaginação fértil, né? Isso aqui é muito engraçado também. Quando ela estava entrando pela porta, verso 6, Aías ouviu o ruído dos seus pés e disse: entre, mulher de Jeroboão, por que você veio disfarçada? Agora se coloca no lugar da mulher de Jeroboão. Se enrolou toda, se maquiou, sei lá o que ela fez. Ela se disfarçou, chegou de mansinho, o cara está cego. Opa, me dei bem, ele está cego. E entra de fininho, aí ele, fala, mulher de Jeroboão. Rapaz, eu acho que eu voltava. Ela não foi corajosa, ela continuou lá, eu já tinha dado meia volta, eu falei, vou nada, Jeroboão, vai tu lá. Porque eu cheguei lá, o cara está cego, sabia que era eu, melhor você ir lá. Mas ela continuou firme no propósito, né? Então, verso 6, entre, mulher de Jeroboão, por que você veio disfarçada? Estou encarregado de lhe dar mais notícias. Vá e diga a Jeroboão, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu tirei você do meio do povo e fiz com que você se tornasse chefe sobre o meu povo de Israel. Tirei o reino da casa de Davi e o entreguei a você. Mas você não foi como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, fazendo somente o que é reto aos meus olhos. Pelo contrário, você fez um mal, pior do que todos os reis que vieram antes de você. Fez outros deuses e imagens de fundição para provocar minha ira e me virou as costas. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão e eliminarei de Jeroboão todo e qualquer indivíduo do sexo masculino, tanto o escravo como o livre, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo ela se acabe. Se alguém da casa de Jeroboão morrer na cidade, os cães o comerão. E se alguém morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor disse. Quanto a você, mulher de Jeroboão, levante-se e volte para casa. Quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. Todo o Israel pranteará e o sepultará. Ele será o único da casa de Jeroboão que será sepultado, porque nele se achou alguma coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, na casa de Jeroboão. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que eliminará no seu dia a casa de Jeroboão. Quando será? Já está acontecendo. O Senhor ferirá Israel para que se agite como a cana se agita nas águas. Vai arrancar Israel desta boa terra que ele deu a seus pais e o espalhará para além do Eufrates, porque fizeram postes da deusa Aserá, provocando o Senhor a ira. Entregará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e pelo que fez Israel cometer. Então vejam, meus irmãos, todo o artifício de Jeroboão, todo o engano, tudo aquilo que ele fez foi completamente arruinado. Ele não tinha chance desde o início. A casa caiu. Seu filho Abias morreu. A sua descendência foi exterminada. E, por fim, Israel foi condenado. Israel, se você continuar a leitura, você vai ver que Israel, o reino do norte, será completamente exterminado. O Império Assírio vai conquistá-lo e vai dissolver aquele povo. Eles vão deixar de existir como nação de Israel. Tudo isso porque Jeroboão tentou viver como ele achava que deveria. Tentou cultuar a Deus como ele achava que deveria. E foi condenado. E agora você deve estar se perguntando, Guilherme, tudo bem, mas o que essa história tem a ver com a gente? O que isso me diz? O que isso tem para comunicar comigo? Lembra que eu falei no início? Que o ser humano está sempre envolto nos mesmos pecados e tem as mesmas necessidades? Vamos olhar agora e ver o quantas e quantas pessoas dentro e fora da igreja não estão vivendo, não estão seguindo os passos de Jeroboão.
Porque nós criamos a nossa própria forma de nos relacionar com Deus. Quantas e quantas pessoas falam que creem em Deus, que confiam em Deus, mas não fazem a menor ideia do que isso significa. Desenvolvem o seu próprio culto. Estávamos conversando, o pastor hoje pela manhã falou da necessidade de se ler a Bíblia, de se conhecer as Escrituras, para você poder propagar o Evangelho. Nós estávamos conversando após o culto, o quanto nós, como igreja, não conhecemos a Bíblia. E isso vira motivo de chacota, porque nós dizemos crer em Deus, nós dizemos que a nossa vida está completamente nas mãos de Deus, mas a gente nunca leu a Bíblia toda. Ou pelo menos a grande maioria de nós. Então, como é que a nossa vida está toda nas mãos de Deus, se nós nunca nem lemos o livro que Ele mandou? Nós lemos para nos direcionar a vida. E ao invés de cultuarmos a Deus, de nos relacionarmos com Deus da maneira que Ele determina, nós acabamos criando as nossas próprias formas, como Jeroboão fez. Quem nunca ouviu a frase, Deus é pai, não é padrasto? E todo mundo acha que Deus, por ser pai, vai fazer, então, a nossa vontade, como se Deus fosse pai de todo mundo. Ou então, quando a gente fala assim, olha, a pessoa está com um planejamento, a gente está conversando, e ela diz, eu vou fazer isso e tal, aí a gente diz assim, não, vai dar tudo certo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E a pessoa ainda fala assim, não, Deus quer. Eu acho isso muito engraçado também. Como é que você sabe que Deus quer, gente? Mas a gente diz, não, Deus quer sim. Deus vai abençoar. Isso é um culto inventado, gente. A gente está fazendo igual Jeroboão. E a gente olha como Jeroboão e olha para as Escrituras e tira dali só o que está na caixinha de promessas, né? Jeroboão ouviu as palavras do profeta e abraçou só aquilo que era bom para ele. Olha, vou te dar uma casa estável, você vai governar sobre tudo que você quiser. Ele pegou todas as promessas de Deus e falou, é meu, isso é meu. Mas aquele versículo 38, né? Se você andar nos meus caminhos, se você obedecer os meus estatutos, essa parte ele pulou. Quantos de nós, dentro e fora da igreja, quando tem algum conhecimento bíblico, conhece aquela caixinha de promessas e abraça todas, né? Deus me ama, Deus quer o meu melhor, Deus faz tudo de bom, e terra que mana leite e mel, e a gente só pega todas as partes boas e pega tudo aquilo que não é bom para mim, tudo aquilo que não é conveniente para mim, da mesma forma que Jeroboão, na sua conveniência, criou um outro culto. Nós também, na nossa conveniência, abraçamos somente aquilo que nós queremos da palavra de Deus. E tudo aquilo que é uma responsabilidade, tudo aquilo que é uma exigência de Deus a nosso respeito, aí a gente diz, não, isso daí é coisa de gente opressora, isso aí é coisa de gente que está lendo a Bíblia para me dominar, e que está querendo controlar a minha vida. E a gente só quer a parte boa. Nós queremos viver do nosso jeito e ter tudo de bom que Deus tem para oferecer. Não era isso que Jeroboão queria? Fazer exatamente o que ele queria, do jeito que ele queria, mas ter todos os benefícios de Deus. Se fazemos isso, se seguimos esses passos de Jeroboão, nós estamos ofendendo, como ele, a bondade e a santidade de Deus. Mas, como Jeroboão também sabia, nós sabemos, lá no fundo a gente sabe que esse sistema que a gente cria é falso. Sabe quando essa evidência aparece? Quando o cinto aperta. Quando eu entrei para a Marinha em 1992. E aí eu fui para a escola de aprendizes de Pernambuco. Fui ficar 1 ano lá em Pernambuco. 1 ano longe de casa. Eu tinha 17 anos. Primeira vez que eu estava ficando longe dos olhos da minha mãe, né? E a gente lá, aquele monte de garoto, todo mundo lá em Pernambuco, ninguém conhece a gente, pensa. Né? Eu não era crente, mas tinha alguns garotos que eram amigos, que eram crentes, por estarem lá também. Resumindo, na última quinzena, se eu não me engano, a última quinzena, ou no último mês do meu tempo lá, eu já estava quase 1 ano lá, próximo, a formatura já estava marcada, as aulas já tinham acabado. Aí o que o Guilherme faz? O Guilherme faz uma bobagem, que eu estava prestes a ser expulso. Eu não era crente, estava prestes a ser expulso. Minha mãe já estava com a passagem comprada para Pernambuco para ir para a minha formatura. Eu nem contei isso para ela.
Fui preso, fiquei na cadeia lá no bailéu, que a gente chama na Marinha, né? Gente, até jejum eu fiz. Sabia muito bem o que era isso, mas eu fiquei sem comer, e eu pedindo a Deus, Deus, por favor. Aí nessas horas a gente se interessa. Aí você procura os amigos que são crentes, né? Pede para eles orarem por você. Eu fiz tudo isso, gente. Fiz exatamente isso. Quando o cinto aperta, eu estava lá em Pernambuco, livre, leve e solto, vivendo como eu queria, fazendo o que eu queria. Quando a consequência do que eu fiz veio, rapidinho. Comecei a pedir para todo mundo, e pedir a Deus, mas jejuei mesmo. Mas eu acho que nem depois de crente eu jejuei tanto como eu jejuei naquele dia, naquele período. Como Jeroboão. A nossa postura diante das dificuldades da vida revela que a gente sabe que está vivendo uma mentira. De alguma forma eu sabia que o que eu vivia era uma mentira, porque quando o cinto apertou eu me voltei para Deus. Quando o cinto apertou eu quis atender, eu quis jejuar, eu quis fazer um monte de coisa. A gente também pode estar vivendo aí, não importa se dentro ou se fora da igreja, a gente pode estar vivendo aí do jeito que a gente quer, mas quando o cinto aperta, a gente se volta para Deus de verdade, porque a gente sabe, lá no fundo a gente sabe que aquilo que a gente está fazendo não é um culto, a gente sabe que aquele Deus que a gente fala não é o Deus verdadeiro, a gente sabe que a vida que a gente está vivendo não é a vida que Deus espera de nós. A gente sabe, da mesma forma que Jeroboão sabia. Só que nós estamos vivendo uma vida de auto-engano, como Jeroboão estava. E a gente acha que a nossa esperteza, que o nosso jogo de cintura, que o nosso jeitinho brasileiro vai funcionar diante de Deus. Mas da mesma forma que quando a mulher de Jeroboão entrou e o profeta falou, o que você está fazendo disfarçada aqui, mulher de Jeroboão? A gente também não tem como se esconder diante de Deus. A gente não tem como esconder a verdadeira intenção do nosso coração. É impossível. Abra aí Hebreus, avança, Hebreus capítulo 4. Lá no finalzinho da Bíblia. Hebreus capítulo 4. Versos 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Não há artifícios, não há subterfúgios, não há esperteza. Nós precisamos nos posicionar diante de Deus da maneira que Ele determinou. Nós precisamos cultuar a Deus da maneira que Ele determinou. Nós não podemos nos aproximar de Deus querendo apenas os seus benefícios. Nós não podemos nos aproximar de Deus achando que nós somos as pessoas mais importantes desse universo e Ele está aqui para nos servir. Nós não podemos nos aproximar de Deus achando que Ele vai passar por cima da sua santidade por nossa causa. A prova que Ele não vai passar por cima da sua santidade é que Ele sacrificou o seu próprio filho. Eu já disse isso algumas vezes. Nós costumamos olhar para a cruz e encontrar apenas uma prova de amor. E ela é uma prova de amor. Deus demonstrou o seu amor por nós, porque Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Mas você já parou para pensar que a cruz é uma demonstração também do quanto Deus é justo? Porque Ele só se relaciona comigo e com você porque Ele puniu o nosso pecado em Cristo. Então Ele dá tanto valor para a sua justiça que Ele derramou sobre Cristo a sua ira, por causa do amor com que Ele nos amou. Mas o amor dele não passa por cima da sua santidade. Então, se Ele foi capaz
de jogar sobre Jesus, que era inocente, santo, puro, perfeito, a sua ira para poder punir o pecado meu e seu, imagina o que ele fará com aqueles que não estão refugiados em Cristo, aqueles que são de fato pecadores. Não haverá nenhum tipo de subterfúgio. Se ele foi capaz de punir o seu filho, ele vai punir todos os pecadores que não estiverem em Cristo. Mas para concluir, nós não vimos Jeroboão se arrepender. Não há nas Escrituras um relato de que Jeroboão tenha se arrependido de todas as coisas que ele fez. Ele não confessou os seus pecados a Deus. E o seu final foi total e completa ruína. Ele e a sua descendência foram exterminados. Mas hoje nós temos uma oportunidade. Se nós estivermos seguindo o caminho de Jeroboão, nós podemos abandonar esse caminho hoje. E eu digo, irmãos, nós podemos estar caminhando nos caminhos de Jeroboão dentro da igreja, cultuando a um Deus que nós inventamos, de uma maneira que nós inventamos. Mas hoje nós temos a oportunidade de abandonar os caminhos de Jeroboão. Jeroboão não se arrependeu, mas você pode se arrepender hoje. Você pode confessar os seus pecados hoje. Ame a Deus e aos seus mandamentos. Confesse os seus pecados e confie na graça que Ele manifestou na cruz. E se aproxime dele de maneira correta, buscando uma vida santa. E para concluir, vamos em Tito, volte um pouquinho, você está em Hebreus, volte um pouquinho. Carta de Paulo a Tito, depois de 2 Timóteo, capítulo 2. Versos 11 a 14. Tito 2, de 11 a 14. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa, a graça de Deus, ela nos educa, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Nós precisamos, meu irmão e minha irmã, viver uma vida condizente com aquilo que Deus tem para nós. Ele é Salvador? Sim, mas existe uma expectativa de Deus na nossa maneira de viver. Existem mandamentos de Deus e nós precisamos buscar obedecê-los. Os nossos pecados foram perdoados, sim, como eu falei no início. Todos os nossos pecados foram perdoados se você está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas a mesma graça que nos perdoa, que nos dá o meio de perdão e reconciliação com Deus, essa mesma graça nos capacita para vivermos uma vida santa diante de Deus. E nós precisamos buscar essa vida objetivamente, com todas as nossas forças, com toda a nossa energia. Por quê? Porque nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E devemos amar o próximo como a nós mesmos. E nisso se resume toda a lei. Foi o que Jesus nos ensina. Então, a nossa maneira de viver importa. Não ache que você pode fazer como Jeroboão e viver do jeito que você quiser. Porque a palavra de Deus nos alerta que o fim é exatamente o mesmo de Jeroboão. Amém? Vamos ficar de pé. Oh, Senhor, livra-nos de sermos como Jeroboão, Senhor. Perdoa-nos se deixamos o nosso coração nos enganar,
se deixamos o diabo nos enganar, de modo que possamos viver como quisermos e fazer o que quisermos, achando que a graça de Deus nos dá essa autorização, mas não. O Senhor é sim gracioso, o Senhor é sim Salvador maravilhoso, mas o Senhor nos salvou com o propósito de que fôssemos santos. O Senhor pagou o preço, derramou sobre o seu Filho a ira, não para que pudéssemos viver como quiséssemos. O Senhor nos comprou com o preço do sangue do seu Filho, para que pudéssemos, através do teu Espírito, através do poder do teu Espírito, vivermos uma vida que te agrada. Então esse é o nosso propósito, Senhor. Vivermos uma vida que te agrada. Livra-nos de todo engano, livra-nos de toda mentira que nós mesmos tentamos contar para nós. Livra-nos, Senhor, de insultarmos a sua bondade, de insultarmos a sua santidade, buscando o Senhor apenas pelos seus benefícios e achando que o Senhor vai passar por cima da sua santidade, por amor a nós. Livra-nos, Senhor, de prestarmos um culto falso, conveniente a Ti, onde apenas olhamos para aquilo que nos interessa, onde apenas buscamos na Tua palavra aquilo que nós gostamos e rejeitamos aquilo que não nos agrada, aquilo que não nos é conveniente. E ajuda-nos, ó Deus, a Te darmos um verdadeiro culto, não um culto de 1h30 ou de 2 horas aqui, mas que a nossa vida seja verdadeiramente um culto a Ti, de acordo com a Tua palavra, de acordo com a Sua vontade, agradando como o Senhor diz que devemos agradar, dando a Ti aquilo que o Senhor diz que devemos dar, vivendo da maneira que o Senhor diz que devemos viver, porque isso é também uma demonstração de amor maravilhosa, porque quando fazemos a Sua vontade, estamos fazendo o que é melhor para nós. Muito obrigado, Deus. Te louvamos, te bendizemos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.